Bom, pessoal, então, nesse vídeo nós vamos ver, continuando aqui o nosso curso de Teoria dos Números. A gente acabou de ver o princípio de indução finita. Nós vamos ver uma aplicação do princípio de indução finita no famoso jogo conhecido como Torre de Hanoi, né? Esse jogo foi originalmente proposto pelo matemático Édard Lucas, francês, que viveu no século XIX. E diz a lenda, não está claro se essa lenda foi criada pelo matemático ou se ele criou o jogo com base nessa lenda, mas diz a lenda que esse jogo, que inicialmente eram 64 discos de bronze, estavam colocados como nessa figura em uma haste, e tinha outras duas hastes presas em uma base, e que monges deveriam mover os discos de bronze de uma haste para outra, de forma a satisfazer algumas instruções, e as instruções eram: um disco deveria ser movido por vez, e aí algumas lendas até colocam que deveria ser um disco por dia, e um disco maior nunca poderia ficar por cima de um disco menor. E diz a lenda que quando os monges conseguissem transportar toda a pilha de 64 discos de bronze de uma haste para outra, o mundo acabaria. Nós vamos ver que nesse vídeo que para os monges conseguirem isso, de fato necessitariam alguns bilhões de anos para eles conseguirem realizar essa tarefa. Então essa é a lenda da Torre de Hanoi, e vamos ver aqui do que trata esse jogo. Então, o objetivo da Torre de Hanoi é deslocar a pilha de discos da haste A para alguma outra haste B ou C, conforme essa figura. Então, as regras, como eu já disse, é mover apenas um disco de cada vez, e um disco maior nunca pode ser posto sobre um disco menor. Bom, duas questões naturais surgem quando a gente descreve esse problema. Um é: o problema da Torre de Hanoi sempre tem solução para qualquer quantidade de discos? E, dada uma determinada quantidade de discos n, qual é a quantidade mínima de movimentos necessária para resolver o problema? Então, o que nós vamos fazer é resolver essas duas questões por indução sobre n, a quantidade de discos. Bom, então, antes de provarmos de fato que o problema da Torre de Hanoi tem solução e de encontrarmos a quantidade mínima de movimentos que precisamos fazer para resolver o problema com cada quantidade de discos, vamos resolver aqui alguns casos, né, com alguns discos, 2, 3, 4, 5, enfim, para a gente ver mais ou menos como seria a técnica para resolver. Isso vai nos dar uma ideia de como deduzir a fórmula para encontrar a quantidade mínima de movimentos do problema da Torre de Hanoi. Então, vamos resolver primeiro o caso com dois discos, que é bem simples. Eu estou usando aqui essa página aqui da UBMap, em que você tem uma páginazinha de jogos lá, que você pode resolver o problema da Torre de Hanoi com vários discos, e ele dá a quantidade mínima de movimentos, que aqui a gente já vê que é 3, mas nós vamos chegar nesse número já, e ele conta quantos movimentos você vai fazendo, e aí ele vai te dizer se sua jogada foi perfeita ou não, se você resolveu na quantidade mínima de movimentos. Então, o caso com dois discos é bem óbvio, né? Então, a gente move um dos discos, move a base, e depois volta o disco para onde a gente estava. Então, vamos perceber aqui o que nós fizemos. Inicialmente, nós mudamos o disco que estava em cima, e aí mudamos a base, e depois voltamos o disco que nós tínhamos mudado inicialmente. Com isso, nós aprendemos a resolver o problema de dois discos, e nós sabemos que foi com a quantidade de movimentos igual a 3. Então, vamos agora para o problema de 3 discos. O problema de 3 discos, eu tenho 2 discos em cima, portanto eu já sei resolver ele, e vou fazer isso movendo para uma das bases, né, para uma das hastes.
E depois que eu fizer isso, aí eu movo o disco de baixo, que é isso que eu fiz. Eu já movi os dois que eu já sabia antes, que era com 3, aí vou movimentar a base, e agora eu vou movimentar de novo os dois discos que eu já sei como é que faz, que é com 3 movimentos. Então eu vou movimentar ele de volta para essa outra haste aqui. Então eu vou fazer esse mesmo movimento. E aí eu vou conseguir resolver o problema com 3 discos. Então agora eu sei resolver o problema com 3 discos e sei que eu consigo resolver ele com 7 movimentos. Então eu vou fazer a mesma coisa com um problema de 4 discos. Eu vou resolver o de 3, movendo ele para uma das hastes, que eu já sei resolver, acabei de resolver ele. Quando eu movimentar esses 3, eu movimento a base e depois volto os 3 discos para cima desse novo lugar onde a base estiver. Então eu vou fazer isso. Vou primeiro movimentar esses 3 discos que estão em cima para uma outra haste. Isso vai levar 7 movimentos. Agora eu faço um movimento que é colocar a base aonde eu quero colocar, de fato, onde quer que fique, e eu já sei novamente mover esses 3 que levam 7 movimentos. Então eu vou mover de volta para essa haste do meio. Então, quando eu mover aqui, eu vou resolver o problema da torre de Hanoi com 4 discos. Portanto, o que nós observamos aqui é que sempre para resolver o problema da torre de Hanoi, o que eu faço? Eu já sei resolver a torre que está em cima desse disco que é a base. Aí eu faço um movimento de todo mundo que está em cima da base para uma haste. Ou seja, eu tenho uma determinada quantidade de movimentos para fazer isso. Depois eu movimento uma vez a base. E depois faço todo esse movimento de todo mundo que estava em cima para esse novo lugar. Portanto, eu tenho 2 vezes a quantidade de movimentos dos discos que estão acima da base e um movimento da base. Então isso nos dá uma ideia intuitiva de como será a fórmula para resolver um problema com N discos. Vamos ver isso. Voltando aqui para o nosso problema, o que nós acabamos de fazer foi, nós tínhamos uma certa quantidade de discos e nós sabíamos como resolver a pilha que estava em cima do disco maior. Então aqui, suponha que no problema da torre de Hanoi eu tenha N discos, e eu vou denotar por AN a quantidade mínima de movimentos para solucionar a torre de Hanoi. Então, se eu souber se eu souber resolver a pilha de N-1 discos que estão acima do enésimo disco, e ele vai ser necessário a N-1 movimentos, então o que eu vou fazer aqui é, eu resolvo essa pilha de discos que está aqui com a N-1, aqui em uma outra haste, movimento esse meu disco maior para a terceira haste, e depois volto essa quantidade de pilhas para cima do disco maior. Portanto, quantos movimentos eu fiz aqui? Eu fiz AN-1 movimentos, que é a quantidade de movimentos mínimo para movimentar a pilha que está aqui em cima, com N-1. Aí eu fiz mais um movimento, que é mover o disco maior, e depois fiz novamente AN-1 movimentos. Portanto, eu fiz 2 vezes AN-1 movimentos mais um movimento. Então, essa seria a nossa forma para a quantidade mínima de movimentos que eu teria. Então, agora vamos encontrar essa fórmula de fato. Como ela é uma fórmula recursiva, se eu aplicar isso várias vezes, eu vou encontrar isso em função apenas de N. Observe que quando o meu N é igual a 1, ou seja, eu tenho apenas um disco, basta um movimento para resolver o problema. Portanto, o meu A1 é igual a 1. Então, vamos encontrar quem é a fórmula do AN. Eu sei que o AN é 2 vezes AN-1 mais 1, e consequentemente, o AN-1 será 2 vezes AN-2 mais 1, e assim sucessivamente. O AN-2 será 2 vezes AN-3 mais 1. Então, eu vou substituir o valor de AN-1 na fórmula do AN.
Então, o AN é 2 vezes AN menos 1 mais 1, só que eu sei quem é o AN menos 1. É 2 vezes AN menos 2 mais 1. Então, quando eu distribuir isso, eu vou ficar com 2 ao quadrado vezes AN menos 2 mais 3. Eu não vou resolver esse 2 ao quadrado, que seria 4, porque ele vai me ajudar a perceber um padrão. Bom, então, eu tenho a forma do AN, que agora depende do AN menos 2. Eu vou agora substituir o valor de AN menos 2 que eu sei lá em cima na fórmula. Então, o AN menos 2 vai ser 2 vezes AN menos 3 mais 1. Então, quando eu distribuir isso, eu vou ficar com 2 ao quadrado vezes 2 dá 2 ao cubo, vezes AN menos 3, e aí eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 1, aí aqui sim eu vou resolver, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 3, 7. Então eu cheguei que o AN é 2 elevado ao cubo vezes AN menos 3 mais 7. Se você observar aqui o padrão, o que está acontecendo aqui? Ó? O expoente que tem aqui 2, somado com esse índice aqui, a soma disso aqui está dando N. Observe, ó, 3, AN menos 3, essa soma está dando N. E esse número que está aqui, 3, ele nada mais é do que esse valor que está aqui menos 1. 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. 2 ao cubo, 8, menos 1, 7. Então, quando você aplicar isso até você obter o A1, você vai ficar com 2 elevado a N menos 1, que é justamente, ó, quando eu somar esse expoente com o índice que está aqui, dá N, e o valor, esse valor que está aqui, ó, é justamente 2 elevado a N menos 1, que era aqui, ó, quando eu estava aqui no 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 menos 1, 7. Aqui no 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 menos 1, 3. Então aqui vai ficar 2 elevado a N menos 1. Portanto, eu tenho uma pista de quem é a quantidade mínima de movimentos, já que esse A1, nós sabemos que ele é igual a 1, porque A1 é a quantidade, a N é a quantidade mínima de movimentos para resolver o problema com N discos. Com um disco basta um movimento, portanto o A1 é igual a 1, e eu teria a fórmula AN igual a 2 elevado a N, porque esse 2 elevado a N menos 1 mais 2 elevado a N menos 1 dá 2 vezes 2 elevado a N menos 1. 2 vezes 2 elevado a N menos 1 dá 2 elevado a N. Portanto, eu teria AN igual a 2 elevado a N menos 1. Eu ainda não provei isso, é uma pista, a melhor forma de provar isso, que isso de fato é verdade para todo N, é por indução. Portanto, nós temos agora o seguinte teorema que nós iremos provar. Então, considere o problema da torre de Hanoi com uma quantidade qualquer N natural de discos. Então, a torre de Hanoi sempre tem solução e pode ser resolvido com a quantidade mínima de 2 elevado a N menos 1 movimentos. Nessa figura que nós fizemos anteriormente, nós já vimos que, por indução, que é possível resolver, que o problema sempre tem solução, né? Então, obviamente que para N igual a 1 esse problema tem solução, e se o problema tiver solução com AN menos 1 movimentos, eu consigo, como nós já explicamos aqui, resolver o problema AN. Então, falta, na verdade, provar por indução essa fórmula aqui, que a quantidade mínima de movimentos é 2 elevado a N menos 1. Então, vamos aplicar aqui indução novamente, indução sobre N, e quando eu fizer N igual a 1, essa fórmula de fato vai ser verdade, porque eu vou ter 2 elevado a 1, que dá 2, menos 1 dá 1. Então, quando N for 1, um disco basta um movimento. Bom, agora nós vamos supor que quando tiver um problema com N discos, basta 2 elevado a N menos 1 movimentos para resolver o problema. E aí a gente vai provar para N mais 1 discos. Bom, quem é o AN mais 1? Nós já vimos que é 2 vezes AN mais 1. E o AN é 2 elevado a N menos 1, por hipótese de indução, né? Então, quando eu substituir 2 elevado a N menos 1 lá no AN, eu vou ficar com 2 vezes 2 elevado a N menos 1 mais 1. Quando eu distribuir aqui, 2 vezes 2 elevado a N vai dar 2 elevado a N mais 1. Menos 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1, isso vai dar menos 1. Portanto, por indução, eu tenho que, de fato, a quantidade mínima de movimentos que eu devo fazer para resolver o problema da torre de Hanoi de N discos é 2 elevado a N menos 1.